Vou saudar de novo, shalom para todos, shalom para os irmãos que estão nos assistindo também pela internet nesse momento, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos aqui onde é que está essa transmissão? Aqui. Tem quantas pessoas assistindo? 12 pessoas? Nós temos aqui a Claudete Zimra. A Claudete não está aqui? A Zimra? Ah, é a irmã, né? A Jussiane Menezes. Ciro o Ciro é da onde? Da Itália, é? É da Itália? Tá falando meio complicado, né? Eu creio que sim, né? O Biratã Silva Vale. Tá bom o som? Será que o pessoal tá ouvindo da internet? A Maria Inês. Marta Alex. A Gisélia Vilarinho. Lídia Morena. Anderson Muraro, obrigado aí a saudação do Anderson. Pastor Emerson. É complicado esse nome, né? Nós vamos aprender. Chique. Aurite Chique. Maria Helena. Maria Helena não está aqui hoje? É? Ah, acabou de chegar? Ah, Carla. Evanilde Silva. Sandra Rodrigues. Ademir Becker. Macei Yeshua. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Francisco Wesley. Obrigado aí pela saudação. Em busca da redenção. Vitor, nosso querido irmão Vitor Freire, de Portugal, está aqui conosco também. Salete Ribeiro. Kefas Ben Israel, estamos com saudade do Vinícius, né? Erivaldo Oliveira. Bom, tá bom, ótimo, né?
Bom, então vamos dar os avisos aqui que interessam para os internautas também, né? Pêssar será no dia 31 de março, terça-feira à noite. Terça-feira, você tem o dia todo, aí vem o pôr do sol. Aí é o pêssar, tá? Após o pôr do sol. É feriado judaico? Não é feriado judaico. Dia 14 de Nissan não é feriado judaico, tá? Terça-feira à noite. Quarta-feira é o dia 14, claro, normal. Quarta-feira, após o pôr do sol, é o dia 15 de Nissan. O que aconteceu no dia 15? O povo saiu do Egito. Dia 14, o nosso povo estava no Egito ainda. Porque na noite de 13 para 14, eles comeram o cordeiro pascal e trancaram as portas e não puderam sair para o lado de fora até o amanhecer. Porque meia-noite o anjo da destruição passou e na casa que não tinha sangue nas portas, todos os primogênitos morreram, inclusive primogênito de animal. Primogênito, vocês sabem que é o primeiro filho, né? Mas na casa do israelita tinha sangue na porta, o destruidor não passou. Inclusive a palavra Pêssar quer dizer passagem. Pêssar, passagem. Então isso aconteceu na noite do 13 para o 14. Foi o Pêssar. Nós vamos fazer o nosso Pêssar de 13 para 14, como está na Torá. Estou falando isso porque tem muita insistência, eu não vou brigar com quem quer fazer no dia 15. Eu não vou brigar. Quem quer fazer no dia 15, faça. Mas não é dia 15, Pêssar. Dia 15 o povo saiu do Egito. Não teve Páscoa nenhuma. Ninguém comeu cordeiro. Comeram na noite anterior. Entenderam? Isso está na Torá. Ponto. Acabou. Quem quiser fazer no dia 15, fazer um dia depois, fique à vontade, mas não está na Torá. A Torá é 14. Entenderam? Os internautas também. Então, terça-feira à noite, dia 31 de março, faremos o Pêssar. Teremos a reunião à noite, faremos o Pêssar, faremos um jantar de Pêssar. Durante o dia não tem nada. No dia seguinte, que vai amanhecer, que é quarta-feira, não é feriado. Deu o pôr do sol, aí é feriado judaico. Aí é o dia 15 de Nissan, é o primeiro dia da festa dos asmos. Não é Pêssar, é asmos, pães asmos. Começa a festa dos pães asmos, os 7 dias dos pães asmos. Então, na virada de quarta para quinta, já é o feriado judaico. Quinta-feira nós não trabalhamos. Será como Shabat, teremos reunião aqui normal, uma reunião normal do sábado. Não vai ter almoço especial, nada. Vai ser uma reunião normal. Tá? E na outra semana, vai ser na quarta, o último dia dos asmos. Entenderam? Acho que para os irmãos aqui está tudo claro. Espero que para o internauta também, que vai participar, né? Nós teremos aqui o nosso irmão Noah, estamos aguardando ele aqui. Virá lá de Amapá, Macapá.
para estar aqui conosco. É isso aí? Alguma dúvida? Bom, o Pêssar, nós teremos, então, os elementos, componentes do Pêssar, pão asmo, ervas amargas e outros componentes. Alguém precisava dizer para esse pessoal se ele sabe o que é ser bobo. Esse pessoal não sabe, né? É isso aí. Fazer barulho desnecessário. Então, é lá fora, né? O pessoal não está entendendo nada da internet. É lá fora o barulho de motor, né? Após a cerimônia de Pêssar, nós teremos um jantar de Pêssar. No nosso caso, nós optamos por fazer peixe para não dar ideia de sacrifício. Ah, mas a gente come carne, mas não é sacrifício, mas é para tirar a ideia de sacrifício que a gente quer fazer peixe. Porque tem casos de pessoas que abatem um cordeiro. Eu não estou acostumado a comer cordeiro. Aliás, não gosto muito de carne de cordeiro, mas não estou acostumado. Mas tem gente que abate nessa época. Então, ainda que não seja um sacrifício, por que abate o animal nessa época? Então, para evitar esse tipo de dúvida, nós vamos consumir peixe na festa de Pêssego. Tá? Mas se quiser, não. Se quiser, pode fazer, mas nós preferimos não fazer. Tá? Bom, vamos ver a nossa paraxá de hoje. A paraxá de hoje paraxá Vaiaqueiro Pecudei. É uma paraxá dupla, né? São duas paraxotes. Merubarote, né? Que nós chamamos, né? É isso mesmo? Hoje eu estou a mente bem aérea. Capítulo 35 de Êxodo. Quem vai ler para nós? Êxodo, capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Tá bom, vamos, por enquanto, ficar aí nesses 3 versos, né? Então, gente, nós temos aqui uma orientação quanto ao sábado. Lembrando que o sábado, aliás, essa semana ou semana passada, tem um vídeo que nós gravamos aí que fala do derramamento de sangue, que vai falar nessa paraxá também, para perdão de pecados. E um rabino, amigo meu, é bom que é meu amigo, né? Ele resolveu pegar o meu vídeo e fazer um comentário em cima. Está aí, tá na internet aí. Ele não concorda comigo que precisa de derramamento de sangue para a remissão de pecados. Judeu. Mas, oportunamente, eu estarei respondendo aos argumentos dele, tranquilamente, sem briga, apenas defendendo a nossa posição.
E essa paraxá de hoje ela vai falar nisso também, né? De sacrifícios e tal. Mas, com relação ao sábado também, que é um outro ponto bastante polêmico, hoje está tendo bastante polêmica e nós também estamos esperando a oportunidade, né? Vamos entrar nesse tema, porque sábado, gente, não é só o sábado, não é só. Mas no sábado, as leis alimentares e as leis de purificação são chamadas leis de santificação. O que é santificar? Vocês sabem o que é santificar? O que quer dizer santificar? Sabe o que quer dizer? Santificação? Quem é que sabe? Não souber, eu já passo para o internauta aqui. É uma coisa estranha, né? A palavra santificar é separar. Santo, separado. Engraçado que eu tenho uns costumes aqui, minha mulher pega no meu pé, né? Tá bem que ela está aqui, né? Porque eu tenho a minha caneca, tenho o meu garfo, tenho a minha colher, tenho a minha faca. Até compro mais, por exemplo, essa caneca aqui não é a minha caneca. Essa caneca é da Malca. Né, Mal? Não é a minha. A minha é diferente. Eu tenho a minha. Isso é coisa da idade, faz parte. Então, quando as nossas queridas irmãs vão lavar a louça lá embaixo, pega minhas coisas e guarda no meio das outras. Eu procuro, não acho a minha faca, não acho a minha... Porque elas acham que pode guardar no meio das outras. E não pode. Tinha que saber, esse garfo, essa faca e essa colher tem que ser guardado separado, porque é do Ixai. Mas elas põem em qualquer lugar. Né? A caneca, põe sim. Põe sim. Bota em qualquer lugar. Sabe sim. Sabem. Sabe, mas pensa assim. O que eu posso fazer para provocar o Rabino Ixai? Deixar ele com raiva. Sumir com as coisas dele. Não é verdade, irmão? Não é? Hã? Deixa sujo, né? Já sabe. Bom, mas eu estou brincando, é brincadeira, mas é sério, é brincadeira séria. Mas são coisas que a gente, com a idade, a gente vai... Está cheio de idoso aqui, olha lá, o Nonato, por exemplo, com 92 anos, deve ter o mesmo problema que eu, né, Nonato? Ele nem escuta essa hora que eu falo com ele. Faz de conta que não está entendendo nada, né? Mas é próprio da pessoa de idade, tá vendo como é que ele está? Ele não escutou nada. Eu dei o Alexandre está fazendo uma falta aqui, viu? Tem também? Aí, ó. Então, tem mais doido aqui, quer dizer, doido não. É? Idosa. Então, eu acho que é isso, eu peguei para pegar a palavra santo, né? Santo quer dizer uma coisa separada, né? Essa caneca é santa para mim, esse garfo é santo, essa faca é santa. São separados. Não é para... E Deus, alguns mandamentos de Deus, ele falou, isso aqui é para meu povo. Esses mandamentos são para o meu povo. Entende?
porque o meu povo tem que ser um povo santo. Santo quer dizer o quê? Separado dos outros povos. Então, veja bem. Não é porque você tem que ser santo, ser separado, que você vai tratar mal as pessoas que... Tem gente que não vai entender por que você guarda o sábado. Vai brigar com você, vai criar caso. Deixa quieto. Ele não tem obrigação nem de entender o que está acontecendo. Ele não tem obrigação. Não é para ele. Não é para ele isso. Ele não tem que entender nada. Olha o Nonato aí. Olha o Nonato. O Nonato está feliz. Então, eles não têm que entender nada, gente. Nós é que temos que entender. Que Deus deu determinados mandamentos para nós. Entenderam? Para nos separar. Já é para isso mesmo. Para nos separar dos demais povos. Ah, Deus faz acepção de pessoa? Não, não faz. Deus não faz acepção de pessoa. Quem faz acepção de pessoas são as pessoas que não querem saber de Deus. Não interessa. Quer ter a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer as coisas. Não quer saber se Deus quer de um jeito ou do outro. Mas o povo de Israel, a nação escolhida por Deus, quando Deus chamou o pai Abraão, quem era Abraão? Quem era Abraão quando Deus chamou ele? Hã? Ele era um gentil, como qualquer um outro. Deus não tinha uma nação escolhida. Deus não tinha. Deus criou Adão, Eva e nasceram, os homens foram nascendo. Deus não especificou uma nação dele quando ele criou. Ele deu liberdade. Ele deu mandamentos que foram propostas. Proposta. Se eu falar para você, eu gosto de chá de gengibre. Você não é obrigado a gostar. Eu gosto de chá de gengibre. Você não precisa gostar. Você não é obrigado. Então, Deus deu mandamentos para Adão e Eva, e para os seus descendentes, mas na condição de propostas. Ninguém era obrigado a cumprir. Quem cumpria os mandamentos de Deus? Por exemplo, Caim e Abel. Quem que cumpriu os mandamentos de Deus? 2 irmãos lá. Quem que cumpriu? Abel. Caim não quis. Caim não quis. Eu não vou fazer desse jeito, vou fazer diferente. Pronto. Eu sou Caim e acabou. Ele matou Abel, né? Mas Deus não obrigava ninguém a cumprir nada. Então surgiram os sadiquim, os justos entre as nações. Quem são os justos entre as nações? Eram aqueles que decidiam fazer a vontade de Deus. O Criador propôs o quê? Ele propôs que o sábado é um dia santo, propôs para a gente descansar no sábado, então eu vou descansar no sábado. Vocês vejam bem, por exemplo, gente, uma coisa curiosa, a semana de 7 dias, por exemplo. Semana de 7 dias. Qual é o país no mundo atual que a semana dele não é de 7 dias? Qual? No mundo atual, são mais de 200 nações, né?
Qual é o país no mundo atual que lá não tem semana de 7 dias? Que é de 10, por exemplo, ou é de 5? Qual é? Vocês conhecem? Vocês conhecem? Alguma nação? China, Japão, Coreia, Paquistão. Nenhuma nação. Todas as nações da Terra entendem que a semana tem 7 dias. Mas quem foi que propôs uma semana de 7 dias? Foi o Eterno, lá no princípio. Agora, o Eterno falou o sábado. O último dia da semana é santo. É separado. Eu abençoei esse dia. Para quem quiser descansar nele, eu abençoei. Aí já muda. Aí já a China, o Japão, a Coreia, eles não guardam o sábado. Os árabes guardam sexta-feira, não guardam o sábado. Os demais cristãos guardam domingo, não guardam o sábado. Por que não guardam o sábado, gente? Por que eles preferem guardar o domingo e não o sábado? Por quê? Porque são teimosos, são obstinados, são teimosos, são cabeça dura, eles não querem ceder. E que diferença faz para eles? Ó, de hoje em diante, o repouso vai ser no sábado e não no domingo mais. Eles não fazem isso. Eles são teimosos, entendeu? Turrões. Sabe quando você é turrão numa coisa? Não tem razão, mas você é turrão. Assim são as nações. Aí apareceu um homem no meio das nações, um justo. Teve vários, né? Teve Enoque, Enos, Sete, enfim. Noé. Aí apareceu Abraão. O pai dele era idólatra, adorava ídolos. Abraão decidiu, não, eu vou servir o Deus, o Eterno. E Abraão começou a servir o Eterno. E aí, o Eterno se agradou de Abraão. E Abraão, ele serviu o Eterno 25 anos. Ele foi avançando. Ele foi avançando cada vez mais no conhecimento, cada vez mais fazendo a vontade de Deus. 25 anos. Até que Deus provou ele, pediu o filho dele lá, o Isaac, né, em sacrifício. Ele foi oferecer, Deus falou, é esse cara aí. Esse faz a minha vontade. Aí Deus falou para ele, eu vou fazer de você, Abraão, vou fazer de você uma nação que vai ser a minha nação na terra. Até ali não tinha, entenderam, gente? Não tinha nação, era livre, servia a Deus quem queria, entenderam? Mas uma nação não tinha. Aí Deus criou a nação de Israel partindo de Abraão. Aí tem uma nação. Mas antes era assim? Não, não era. E por que ele criou uma nação? Porque nação nenhuma quis servi-lo. Então ele falou, vou criar a minha a partir desse homem aqui, desse sadique, desse justo. E criou a nação de Israel. Eu quero ler com vocês, vamos ler, vai fugir um pouquinho. Vamos ler o Salmo 147. Vou colocar aí na... É difícil das pessoas entenderem isso, viu? Cento e 147. Verso 18 a 20. 147, 18 a 20.
Vamos ver quem vai ler para nós. Está demorando. Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Está vendo? Estão vendo? Ó, o verso 18. Manda a sua palavra. Verso 19. Mostra a sua palavra a quem? Jacó. Quem que é Jacó? Israel. Baixou meu microfone? Não, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para aumentar um pouquinho meu microfone. Mostra a sua palavra a Jacó. Os seus estatutos e os seus juízos a quem? A Israel. E o 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, seus mandamentos, suas leis, seus estatutos, as nações não conhecem. Por que Deus fez isso? Porque ele esperou desde Adão até Abraão que as nações se interessassem pelos seus ensinamentos. Elas não quiseram. Quiseram saber. Como não querem saber hoje? Elas querem saber dos estatutos de Deus hoje? Não querem. Não mudou nada. Não mudou nada. Agora, eles não aceitam Israel como o povo de Deus. Pior ainda, eles não aceitam e rejeitam a nação que Deus colocou. Gente, se nós temos a Bíblia, se nós temos a Torá, agradeçam a existência do povo de Israel. Eles é que mantêm a Bíblia, o original. A Torá está com o povo de Israel. Por isso que nós temos. Israel é a nação escolhida por Deus. Não tem como negar isso. Ah, mas o povo de Israel não obedece a Deus. Isso é problema deles. Se eles obedecem ou não, não é da minha conta. Vocês viram então esse versículo? Prestaram atenção nele? Agora, quando Deus chamou Israel, lá depois do período de escravidão, lá no Egito, Israel foi provado lá no Egito. Aí Deus fez aliança com Israel. Mas não foi assim na marra. Deus perguntou: olha, eu tenho. Vocês querem me servir? Se vocês quiserem, eu vou apresentar para vocês as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos. Se vocês quiserem assumir o compromisso, vocês vão ser meu povo, a minha nação. Dentre todos os povos da terra, vocês vão ser o meu povo, a minha nação. Olha, o que é uma nação sacerdotal, gente? O que é um sacerdote? O que é um sacerdote? Vocês sabem? É um intermediário.
Muitas vezes você precisa do intermediário. Quando você tem um problema para resolver, você não precisa de um advogado? Precisa? Contrata um advogado? Porque você não consegue ter acesso a nada sem um advogado. É um intermediário. Então, sacerdote é um intermediário entre Deus e os demais. Israel é a nação sacerdotal. É uma nação que é sacerdotal entre nós e Deus. Então, o que acontece? Eu falei tudo isso para falar do sábado, né? O sábado é um mandamento. Hoje, a Torá hoje, gente, a Torá hoje, a Torá, as leis de Deus, elas são para o povo judeu. Tem gente que não gosta que eu fale isso. Acha que eu sou ignorante, que eu... Tem gente que quer brigar comigo aí, bate no... Eu tô acostumado aí. O sábado é para o gentil, sim. Eles acham que eu não estou bem da cabeça. Eu sei que o sábado é para o gentil. Mas é para o gentil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que tem um homem muito rico aqui em São Paulo, um homem muito poderoso, muito rico aqui. E ele tenha 5 filhos. 5 filhos. Quem é que tem direito na herança desse homem rico? Os filhos dele. Não adianta eu querer ter direito. Não, mas eu sou amigo desse homem rico, eu trabalhei para ele, eu prestei serviço para ele, fiz amizade com ele, conheço esse homem rico, conheço a família dele, mas eu não tenho direito na herança. Tenho, que eu conheço. Agora, tem jeito. Tem jeito de eu ter direito na herança dele. Tem jeito. Qual que é o jeito? Ele adotar o Senhor. Ele me adotar como filho. Ele pegar lá, procurar um advogado e falar, olha, estou adotando o senhor Ishai como meu filho. A partir de hoje. Estou adotando ele. Aí eu passo a ter direito na herança. Concorda? Que daí eu sou filho, adotivo, mas sou. Tem direito. O gentil, ele tem direito se ele se tornar filho. Se ele não se tornar filho, ele não tem direito. E como é que ele vai se tornar filho? Unindo-se ao povo de Israel. Através do processo de conversão. Você vai começar a obedecer a Bíblia. Tem um irmão que entrou em contato comigo, ele acho que é lá do Rio Grande do Sul. Ele falou para mim assim, irmão, eu tenho uma empresa, uma loja, não lembro mais do que é a loja dele. Lá do Sul, ele. E se eu guardar o sábado, eu vou ter que fechar a loja. Aí eu vou ter um prejuízo tremendo, porque uma boa parte do lucro é no sábado que eu ganho. Aí eu falei para ele assim, falei, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem empregado na sua loja? Tenho. Tem empregado capaz, de confiança sua, que é capaz de tocar o seu negócio na sua ausência? Se você não for na loja, ele é capaz de tocar a sua loja, de tocar o seu negócio? Falou, tenho. Tem uma empregada que é competente. Falei, então deixa ela, loja aberta. Você... Quem que falou que você tem que fechar a loja? Aí eu já sabia que a resposta qual que era, né? Sabia. Qual a resposta que ele me deu? Mas lá no livro de Êxodo está escrito o quê?
Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu servo. Sabe, eu já sabia disso. Aí eu falei para ele, mas ela é tua serva? Essa funcionária é tua serva? Ou ela ganha salário, 13º, férias? Ela é empregada, ganha tudo, então ela não é tua serva. Se você fechar a loja no sábado, ela vai guardar o sábado na casa dela, né? Essa funcionária. Bom, hoje eu não posso trabalhar, o meu patrão fechou a loja, eu não posso trabalhar em casa também. Ela vai trabalhar, ela não tem compromisso com Deus. Então pode deixar a loja na mão dela, ela não é serva, gente. Servo é outra coisa, nem tu, nem teu servo. Agora tem uma coisa, a sua loja vai abrir, mas você não pode dar as caras lá. Você não existe. Desliga o telefone, você não existe, está viajando para o planeta Marte. Não adianta, não tem internet, não tem nada. No sábado. Ela toca, o sábado é por conta dela. Ele não me deu resposta. Não me deu até agora. Agora, tem uma coisa. Tem uma coisa. Essa funcionária, de repente, começa a se interessar pelas coisas de Deus. Puxa, eu estou estudando a Bíblia e tal. Agora eu estou entendendo que o senhor guarda o sábado, que o sábado é um dia de repouso. E agora eu trabalho a loja, né? A loja é por minha conta no sábado. Aí você pode arranjar outro funcionário, porque você vai ter que dar o sábado para ela. Então, quando você decide ser adotado, ser filho daquela família, vai mudar tudo na sua vida. Aqueles irmãos filho do ricaço lá, tudo que eles fazem, você vai ter que fazer também, não é dizer que é filho. Ele vai falar, olha, aqui meus filhos, aqui é assim, 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 assim. Você foi adotado hoje. Vai fazer de que jeito? Do mesmo jeito dos meus filhos. Então, qualquer pessoa gentil com O, não com L, gentil, que quiser servir o Eterno, ele pode servir, ele vai guardar Shabat, ele vai cumprir as leis alimentares, mas ele tem que se tornar parte da família, tem que se filiar, e ele tem que avançar no conhecimento. Aí sim, aí essas leis aqui vão se aplicar a ele. Agora sim, porque você se tornou parte do povo. Por isso que é uma nação sacerdotal. Você vai se juntar a essa nação, você vai aprender com o nosso povo, você vai aprender a Torá, você vai seguir a Torá. Aí sim. Entenderam? Então, o sábado, não pode acender fogo no sábado, não pode cozinhar no sábado. Mas quem está lá fora, quem é gentil, ele pode. Entendeu? Deus não vai cobrar o sábado dele. Leis de santificação, gente. Deus não vai cobrar do gentil as leis de santificação que se aplica ao povo dele, ao povo que o serve. Ele não vai cobrar do gentil. Então, qualquer pessoa que está lá fora, estou guardando o sábado aqui, está guardando à toa. Ele não faz parte do povo, ele não vai ter herança nenhuma, ele não foi feito o documento de afiliação dele, ele não é filho do ricaço lá adotivo, ele não vai herdar nada. Ele pode falar, eu sou rico, eu sou filho do seu fulano, só de boca para fora, porque ele não é nada. Mas se ele se tornar parte do povo, aí sim, aí ele vai guardar as leis alimentares. Vai guardar o sábado, não vai comer carne de porco. Entenderam? Entenderam?
Então, muitas vezes a pessoa quer fazer a conversão, né? Eu quero me converter. Eu falo, olha, você quer se converter? Quero. Veja bem, se você quiser se converter, você está se dispondo a cumprir as leis do Eterno. Se você não está pronto, não está... Eu falei que agora, dia 31, 2. Dia 2 é feriado judaico, né? 2 de abril, né? Aí é posto à prova. Rabino, eu estou me convertendo, mas dia 2 de abril eu não consegui folga. Não. Você vai trabalhar. Seu processo de conversão zerou. Vai começar tudo de novo. Você não cumpre. Então, quando a pessoa não é obrigada a se converter, mas quando ele parte para a conversão, ele tem que saber o que ele está decidindo fazer. Porque se for para ele começar um processo de conversão e depois transgredir, é melhor não fazer a conversão. Fica do jeito que está, porque se você for fazer a conversão, você tem que estar decidido a cumprir a Torá. Aí esses mandamentos você vai ter que cumprir. Você vai ter que ter leis alimentares, regime alimentar, tem coisa que você não pode comer. Aliás, até falar em comida, né? Vocês têm conseguido encontrar esse pão Wickbold nos mercados? Eu não acho mais aqui. Não acho mais essa marca. Seven Boys, Wickbold. Sumiu. Por aqui eu já fui em 2 ou 3 mercados, não acho mais. Não sei o que aconteceu, se acabaram com eles aí, né? Aqui não está tendo, não. Deve ser estoque velho, né? Bom, fazer propaganda deles aí, eles não me dão nem um pãozinho, né? É curto. Então, gente, leis de santificação, entendeu? Nós temos que praticar as leis de santificação. Então, não comer comida com sangue, carne com sangue, se impurificar por alguma coisa, você tem que fazer a mikvê. São leis que vão se aplicar a nós e não aos gentios. Agora, eu falei leis de santificação. E os demais mandamentos se aplicam a eles? Também não. Não matar, não adulterar, não roubar. Se aplica a eles? Não. Não. Então, eles podem matar? Pode, só que se eles matarem, eles vão presos. Eles podem matar. Só que vão presos. Não é? Pode roubar? Pode roubar. Mas não tem que obedecer a Deus? Não, eles não têm que obedecer a Deus, eles têm que obedecer os homens. Aí existem leis civis, leis sociais. É por isso que eu falo, o pessoal prega o evangelho aí fora e fala assim, não, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se converter, aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados. Aí o pecador pergunta para ele, quais pecados que eu tenho que me arrepender? Quais? Eu tenho que aceitar a Jesus, a Yeshua, para perdão dos meus pecados, mas qual pecado que eu tenho que me arrepender? Quais pecados, gente, que eles têm que se arrepender? Matar, roubar, adulterar? Mas eles já não fazem. Não fazem isso. A não ser que você vai pregar para ladrão, né? Você vai pregar lá na penitenciária, lá, daí você vai pregar direto para ladrão, para bandido, né? Mas o seu vizinho lá do lado é bandido, é? Os vizinhos de vocês são bandidos? Eles vivem matando, roubando, traindo, adulterando. E por que eles não fazem isso? Por causa das leis sociais. Não é por causa da lei de Deus, entenderam?
Então, quando eles pregam para o pecador que o pecador tem que se arrepender, o pecador não se arrepende de nada, porque ele não faz essas coisas. Ele não faz, ele só muda de religião. Ele muda a fachada religiosa dele, deixa de ir numa igreja e vai na outra. Mas a vida para ele vai continuar igual, do mesmo jeito. Ele não vai mudar nada. Então, mesmo as leis de Deus não são para eles, mas eles praticam porque são leis civis. Por exemplo, a China crê na Bíblia? Crê. E lá vive matando, roubando e adulterando, eles vivem lá se matando lá. É assim? E como é que não, vocês não creem na Bíblia? Então não é por causa da Bíblia. Entenderam? São por causa das leis sociais. Então fica um pouco confuso para você entender. Então veja, os mandamentos de santificação, eles não praticam. Eles não vão preso porque não guarda o sábado, ninguém vai preso, né? Porque come carne de porco, já viram prender alguém porque come carne de porco? Então esses mandamentos eles não cumprem. Aí já prova que eles não têm compromisso com Deus. Aí está a prova, mas não porque eles não matam e não roubam. Isso aí não prova nada. Isso aí é porque são leis civis. Entenderam? Agora, vai chegar um tempo em que toda a lei de Deus, a Torá, vai se aplicar a eles. Vai chegar um tempo. Não é agora. Não é agora. Quando é que toda a lei de Deus vai se aplicar a eles? Quando? No milênio, quando Yeshua voltar. Claro, vai morrer muita gente, mas os que sobrarem vivos, eles vão obedecer a lei de Deus. Mas aí é a lei de Deus, não é mais a lei social. Aí eles vão cumprir essas leis também, de não comer coisa impura. Eles vão cumprir isso. Entenderam? Alguém ficou com dúvida? Então está lá o Isaías 2, né? Como é que está lá em Isaías 2? Porque de Sião e a palavra de Deus. Como é que é a musiquinha? Como é que é a música? Kimi de Sion te Torah, Kimi de Sion, Kimi de Sion, Kimi de Sion te Torah. Então, isso é uma verdade, porque de Sião sairá a lei. Aí, essas pessoas que sobreviverem ao Armagedon, que é a Beni, ao Armagedon, essas pessoas, eles vão procurar os judeus nesse tempo e vão dizer, nos ensine as leis de Deus. Entenderam? Aí eles vão cumprir toda a lei de Deus. Então, o sábado é para os não-judeus? Hoje não, a menos que eles se convertam, a menos que eles se unam ao povo de Deus, a menos que eles se unam ao povo de Israel. Daí vai ser para eles, hoje. Eles já não vão cumprir essas leis, não matar, não roubar, adulterar, porque a lei manda, mas vão cumprir também porque a Torá ensina. Entenderam? Já passa a ter dois motivos para cumprir determinadas leis. As leis sociais e porque estão na Bíblia. Mas hoje não. Hoje eles só cumprem leis sociais. Então você não pode exigir de um gentil que ele cumpra sábado, que ele não coma carne de porco. Ah, você come carne de porco e tal. Não arruma confusão com as pessoas, deixa ele comer a carninha dele. Ele não tem compromisso com Deus. Ele nem sabe do que está falando. Entenderam? A cara do Nonato. O Nonato fica implicando com o vizinho lá, né, Nonato? Isso que eu não sei. Que o vizinho come carne de porco, né? Assando um churrasquinho de porco lá do lado, não, Nonato. Então, não tem, gente. Vamos supor que eu não crio, mas vamos supor que eu criasse. Eu não crio. Um porquinho. Eu não posso criar um porquinho? Posso. Qual o problema? Ele não é uma criatura? Não é uma criatura? Eu não crio gato, cachorro.
Posso criar um porquinho. E o meu porquinho morreu. Porquinho lá, cachorro pegou ele lá, matou meu porquinho. Eu não como carne de porco. Mas eu não posso pegar esse porquinho, eu não posso pegar esse porquinho e jogar no lixo. Não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer com esse porquinho? Hã? Dá para o meu vizinho. Ou vender. Mas não é pecado? Não. Para ele, não. Ele não serve o Deus que você serve. Lá em Curitiba, nós somos vizinhos da Electrolux. Já viu falar na Electrolux? Ela fica na rua de trás da minha casa. Na rua da minha casa, praticamente. Então, chega fim de ano, eles dão uma bolsa térmica, cheia de coisa. Tem carne, tem peru. Fim de ano. Eles dão para quem mora naquela rua ali. Política de boa vizinhança. A Electrolux é 10, é top. Para os vizinhos que moram naquela rua ali. Então, eles dão aquela bolsa. Eu pego a minha e dou para o vizinho. Dou para o meu vizinho, às vezes um filho lá, daqui que eu vou vender, vende. Porque é coisa top mesmo, eles dão aquela bolsa. Porque é uma empresa que não tem, olha, eu não tenho nada que reclamar deles, não tem um barulho, não tem uma fumaça, não tem um gás, não tem nada, é uma empresa enorme, não perturba ninguém. É 10 a empresa. E ela dá esse presente para os vizinhos. Lá para o dia 14 de dezembro, assim, ela sai distribuindo de porta em porta aquela bolsa térmica, uma bolsa bonita, né? A bolsa a gente não dá, não. A bolsa a gente fica. Opa, a bolsa não. Dá os produtos, mas a bolsa não. Então, quer dizer, eles podem comer coisas impuras, porque eles não... Aliás, até o seguinte, gente. Se eles começassem a não comer mais carne de porco, porque nós não comemos, eles passassem a comer carne bovina, né? Ia subir o preço das coisas, né? Porque eles não comem mais, eles não comem mais cação, só comem tilápia, pescada, que é peixe limpo. Vai subir o preço. Cação eles não querem comer mais. Mas eles podem comer. Entenderam? É o que eu falei para você, morreu um animal seu, um boi, morreu um boi seu lá, né? Alguma coisa aconteceu, o boi morreu. Você pode dar para eles ou vender. Você não pode comer porque o sangue não saiu, o sangue do animal. O animal morreu por si, com o sangue, você não pode comer. Mas você pode doar ou vender. O que você não pode fazer é jogar no lixo. Aí não, porque para eles é comida. Para eles é útil. Entenderam? Até aconteceu no caso com a minha avó, ele faz na hora que ele abateu o touro, eu não tenho certeza se agora está o fígado, por exemplo. E o que acontece? Quando é aberto um animal, mesmo correto, quando é abatido um animal, mesmo da maneira correta, tem qualquer coisa dentro dele que o desqualifica para o nosso consumo, nós não podemos comer. Mas esse animal, sim, ele é vendido para o próprio boi, né? Então o boi pode consumir normalmente, ele não pode como nós. Entenderam? Quando ele faz um abate de um boi para nós, né? Nosso chorret lá em Curitiba, e o boi apresenta alguma coisa de saúde que ele examina nos órgãos do animal, pronto, ele já condena aquele boi. Ele pega e vende para o açougue normal, para as pessoas, e nós não comemos aquele boi. Entenderam? Mas pode doar. Então, Deus não cria caso com o gentil, porque o gentil não está obedecendo aí. E quando
Existe um outro problema nessa questão da guarda do sábado, por exemplo, que como a guarda do sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel, um sinal. O sábado, guardareis o sábado nas vossas gerações. Nas vossas gerações. Como um sinal entre mim e vós. É um sinal de identidade, gente, de identificação entre Deus e o seu povo de Israel. Entenderam? Quando um não-judeu guarda, mas o que tem o guardar? Nada. Nada. O não-judeu guardar o sábado tem algum problema? Não tem problema nenhum. Mas tem um problema. Não tem, tem. Se você perguntar para ele por que ele está guardando o sábado, ele vai falar o que para você? Você vai falar, amigo, por que você guarda o sábado? Você é israelita? Não, não sou. É judeu? Não, não sou. Por que você guarda o sábado? Você pode dizer para mim? Aí ele vai dizer o quê? Os 10 mandamentos. O que mais? Eu quero ouvir opinião, mais opinião. Ele vai dizer o quê? Porque está nos 10 mandamentos. O que mais? Ô, Carla, você está proibido de responder. Coitada da Carla, a Carla vai ficar chateada agora. Estou com pena da Carla. O que ele vai dizer? Que guarda os mandamentos de Deus, né? O que mais? Por que ele vai dizer que está guardando o sábado? O que mais? Hã? Porque está na Bíblia. Porque está na Bíblia. Por enquanto, vocês não... se eu deixar, a Carla responde. Ela está doida para responder lá. Eu vou deixar. Se vocês não responder, eu vou deixar ela responder. Fechou? O marido mandou, acabou. Vai. Vai. Vocês não sabem o que ele vai dizer, gente? Não acredito. Eu vou deixar o internauta responder. Eles não falam que eles fazem parte. Vamos dizer que eles fazem parte do povo. Aí já complicou, né? Quando eles falam que fazem parte do povo, de que povo? De Deus, né? Não, povo de Deus, não. Se você perguntar para o vizinho ali, você serve a Deus? Se você perguntar para o vizinho ali, católico, sei lá, ele vai falar que serve, né? Aí se você perguntar para ele, mas qual Deus que você serve? O que ele vai responder? O que ele vai responder? Ele vai falar assim, tem mais do que um? Ele vai fazer uma pergunta boba para você. Tem mais que um Deus? Você vai falar, não. Mas qual Deus que você serve? O Deus Todo-Poderoso. Não é isso que ele vai falar? Ele vai falar isso, né? Mas por que ele guarda o sábado? Eu vou deixar a Carla responder. Vou liberar, hein? Vou liberar. Não sabem. Não sabe, Carla. Pode responder. O internauta. Vamos ver o internauta primeiro. Vamos dar. Ela deu chance para o internauta. O internauta não está com nada também. Está tudo calado aqui, ó. Não sabe também. Aí, esse é o problema. Esse que eu estou falando é o problema deles guardarem o sábado. Outros não tem. Ninguém tem nada a ver com ele, se ele quer fechar a loja dele, azar dele. Está fechando a loja dele ali porque é sábado. O prejuízo é dele, ele que vai deixar de vender. Eu não tenho nada com isso. Qual que é o que ele vai falar que aí é grave?
Não estão respondendo os internautas. Eu acho que está travada a minha internet, viu? Porque não é possível. Tem 26 assistindo, nenhum desses 26 sabe. Vocês não sabem. Tão fácil. Hã? Não. Por ser um dia de descanso, não é problema. Tem um problema, que é o problema. Que é. Ó, no Talmud, o Talmud, a gente não segue o Talmud, né? A gente respeita e o que é bom a gente aceita. Mas no Talmud tem uma referência que diz que o gentil que guardasse o sábado tinha que sofrer pena de morte. O estrangeiro que guardasse o sábado tinha que sofrer pena de morte. Que guardasse, por guardar. Por isso que criaram os 7 mandamentos de Noa. Os seguidores das leis de Noa, por exemplo, tem gente que defende eles aí, eles são proibidos de guardar o sábado, sabia? Eles usam coisa dos judeus, tudo. Aí o judeu fala para ele, escuta, eles falam assim, mas a gente quer guardar o sábado. Aí ele fala assim para você, olha, tá bom, vocês querem guardar o sábado, mas faz algum servicinho, pelo menos algum servicinho. A senhora varre a casa, faz algum servicinho, alguma coisa a senhora faz no sábado. Que é para quebrar o sábado. Não pode. Os que seguem as leis de Noa não pode. Eles estão sendo enganados hoje, porque estão pegando o dinheiro deles, né? Marcando bobeira, estão pegando o dinheiro deles. Então, estão ensinando o judaísmo para eles. Mas já fala para eles que eles podem comer coisa impura, carne de porco, eles podem comer, que Deus vai entender eles, Deus vai entender, sabe? Vamos lá, quero a resposta. Porque é... Falou, eles dirão que são Israel. Está quase. Ele tá, vamos dizer que ele está quente. Ele está quente, mas não acertou ainda. Acertou, não. O Biratã quase que... O Biratã está mais quente ainda. O Biratã está mais quente. É só decifrar o que o Biratã colocou aí, pronto, já respondeu. Inicion te Torah. Inicion te Torah. Gente, eu vou ter que responder. Infelizmente, vocês não... Olha, é tão fácil. O Biratã está quente. O Biratã está quente. Quem respondeu? Gente, ó, vamos supor alguém casado aqui. Quem que quer servir de exemplo? Que eu não quero encrenca. Alguém casado aqui. A Aurite, o marido dela não está aqui, vai dar bode. Não serve. Aminon e Elohá. Vocês são casados no cartório? Não? Ah, então, meu amigo. Então, se alguém fizer graça com a sua mulher, meu amigo, você vai criar casa e vai falar, mostra a certidão de casamento. Acabou. Não vem com papo. Não vem com conversa. Não vem, pode brigar, mas que não tem certidão de casamento, não vem com conversa.
Alguém que é casado aqui tem certidão de casamento? O Nonato com a mulher? É. Então vamos supor Nonato com a Raquel. Né? Não vai ficar bravo, não, Nonato? Aí não estarei escutando. Não, ele não escuta. Essa hora ele não escuta. Falei que ele não vai ficar bravo, já está aí. Vamos supor que apareça um camarada e fale que a Raquel é mulher dele. Um outro cara. A Raquel e tal, mora ali na parada inglesa, é minha mulher. Aí o Nonato vai pegar a certidão de casamento, né? É essa aqui que é a sua mulher? É essa Raquel aqui? Vai dar bode, não vai? Por que que vai dar confusão? E se ele pedir para o outro, mostra a sua agora, ô mané. Mostra a sua certidão de casamento aí, cara. Hã? Não tem. Pronto. Quem que se ferrou? O mané. O sábado é um sinal entre Deus e quem? O povo de Israel. É um sinal entre mim e vós. O sábado é um sinal entre mim, Deus, Criador, está lá. O Nonato está vindo para cá. Hã? É um... Guarda lá. Guarda lá. Obrigado. Cadê o Mané? O Mané sumiu. Vocês entenderam? É um sinal, gente. Olha, é um documento de casamento. É uma ketubá entre Deus e Israel. É o sábado. Aí o outro vem falar que está guardando o sábado porque o sábado é um sinal entre eu e Deus. Você está usurpando. Você está dizendo que a mulher do outro é tua mulher. É usurpação, como falou aqui. Entenderam? A gravidade do negócio. Entendeu a gravidade? Você está assumindo a identidade que não é tua. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu vestir uma farda de policial, sair armado por aí e dando batida por aí, eu posso até conseguir prender algum por aí, botar algema em algum. Mas a hora que chegar uma viatura da polícia vai me levar preso. Porque eu sou um falso policial. Então, quando você fala que um sábado é um sinal entre Deus e você está usurpando, está se apoderando, está se apropriando de uma coisa que é do povo de Israel, você está pegando para você. Entenderam? Sim. Aonde que está o grave? Quando foi dito que era digno de morte se um gentil guardasse o sábado, era por isso. Porque ele está usurpando uma coisa que não é dele. É por isso que é dito para os Binei Noa aí que não acorda para entender isso. Que se quer guardar o sábado, pode guardar, mas faz alguma coisinha, porque se você fizer alguma coisinha, você está transgredindo. Pronto, acabou, não adianta você falar que guarda, você não guarda nada. Mas não pode guardar direitinho, você devela guardar direitinho, porque você não é judeu, você não é israelita. Como é que você quer guardar um mandamento que é do povo de Israel? Você quer se passar por um israelita? Entenderam? Entenderam? Aí que está a gravidade do negócio. Até você guardar o sábado, se você guardar, você fala, não, eu guardo o sábado por guardar, porque eu gosto, é um mandamento de Deus, mas eu não sou. Sábado, se eu não guardar também, não faz diferença, porque ele é um sinal entre Deus e o povo de Israel, não é comigo o sábado. Não é mandamento para mim. É assim que ele tem que dizer. Está guardando o sábado, mas dizer, o sábado não é mandamento para mim. Estou guardando à toa. Se eu guardar uma lei dos Estados Unidos aqui no Brasil, se eu guardar uma lei que tem lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando eu dirigia lá, o sinal estava vermelho. Eu cheguei na esquina assim, na frente. Cheguei na frente aqui. Sinal vermelho. Eu parei meu carro, o cara buzinou atrás. Por que ele buzinou?
Porque para a direita pode virar. Entenderam? Lá o sinal está vermelho, mas para a direita, se não vier carro, entendeu? Pode virar. Cara, a buzina atrás. Então, lá nos Estados Unidos, eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Que eu aprendi a dirigir lá, né? Hã? Aqui esse passa no vermelho, né? Principalmente motoqueiro, né? Motoqueiro. Mas então, não adianta eu obedecer lei americana aqui no Brasil. Vocês entenderam a questão do sábado? Entenderam? Você está pegando um mandamento que não é seu, que é um ponto de identificação. Olha aí, gente, é um ponto de identidade, de prova de que você serve o Eterno, você está usando esse ponto, que é do outro. É como se o cara viesse com uma identidade, uma certidão de casamento falsa para mostrar para o nonato, mas falsa. É uma identidade falsa. Sim, ô Basilai. Fala. Como é que é? Não entendi o que você falou. Ah, o quê? Não. 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 No reino vindouro, quando... Certo. Certo. E aí? Eu não entendi o que você quer dizer. Não entendi. Alô? Ó, é assim. Há duas leis. Uma para os judeus e outra para os gentios? Não, só para o judeu. Não, né? Só para o judeu. Dois mundos vindouros, dois Olarrabá, um para os judeus e outro para os gentios? Só um. Tá, mas e daí? O céu foi feito para os dois povos. Não, o céu não foi feito para ninguém, só para Deus. Mas tá aí, né? Não, ninguém vai para o céu. Ninguém vai. O céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, foi feito para os dois povos. Também teria que ter dois Olarrabá. Um para os gentios e outro para os judeus. Porque, Eu não estou pelo que entendendo. eu estou entendendo, Ah, tem duas leis. ah, Sim ou não? não. Só tem uma. Então tá, Rabino. Obrigado, tá? Só tem uma lei. Deus te abençoe. Obrigado. Eu não estou entendendo o que ele quer chegar, né? Eu acho que ele não está sendo claro. Eu expliquei no começo. Até Abraão, todas as nações podiam guardar os mandamentos de Deus, mas não quiseram. A partir de Abraão, é com Israel. Deus deu a lei dele para o povo de Israel e falou: você quer cumprir? Quer. Una-se ao meu povo. No milênio, quando Yeshua vier, o restante das nações que sobreviverem vão viver sobre que lei? A lei de Mashiach. Então, aí eles vão seguir a lei de Deus. É lei social, mas é baseada na Torá. E não tem mais lei social deles. É a lei social da Torá. Não sei. Depois eu vejo qual que é a dúvida do Basilai, né? Entenderam? Se tiver com dúvida, pergunta, gente. Eu estou aqui para responder. Então, hoje, guardar o sábado hoje fora do povo de Israel, não tem problema nenhum. Desde que você não diga que está guardando porque é um sinal entre Deus e você. Você não pode dizer isso.
Estou guardando porque o sábado é um sinal entre Deus e eu. O sábado foi dado para mim como sinal. Aí você me desculpe, aí você está fazendo coisa errada. Agora, se você falar, não, estou guardando o sábado porque eu gosto, porque é um mandamento de Deus e tal, eu me sinto bem guardando o sábado, não tem nenhum valor espiritual para você. Entenderam? Entenderam? Não? Não tem nenhum valor. Agora, se você está dentro do processo de conversão, é o que eu falei para o cidadão lá da loja, lá no sul. Ele pode dar a loja dele para a funcionária, porque ela não é serva dele. Se ela fosse serva, escrava dele, escrava, ela não ganhasse salário, morasse na casa dele, trabalhasse na casa, não ganhasse salário, aí ele não podia fazer ela trabalhar no sábado. Mas ela é uma empregada, ela ganha salário, é um negócio. Eu sendo judeu, posso vender mercadoria para quem não é judeu? Ou não posso vender? Eu vendo roupa, eu não posso vender para quem não é judeu? Posso. Ele está comprando, pagando. Então é negócio. O emprego é um negócio. Agora, se a pessoa mora na minha casa, eu que sustento, dou comida, dou roupa, dou sapato, cuido dela, tudo, ela não ganha salário, é da minha família, aí eu tenho que dar o sábado para ela. Aí é servo ou serva, não é empregado. Entendeu? Acabou o horário? Acabou o horário? Tá vendo? Tá vendo o que vocês fizeram comigo? Tá boa a explicação? Não, é que eu gosto que as pessoas entendam. Entendeu, acabou. É isso que é importante para mim. Né? Obedecer consciente. Quantas pessoas, gente, que tem aí fora, milhares de pessoas, que estão guardando o sábado, não estão comendo carne de porco, por esse entendimento. Eles estão servindo o eterno, aí está errado. Aí está errado. Não estão. Então, essas pessoas precisam de mais luz. Mas o que elas têm que fazer? Elas têm que avançar no conhecimento, procurar obedecer mais a Deus, procurar entender mais a Bíblia, procurar se aproximar mais, procurar cumprir mais a Torá. Aí vai ter valor esse zelo seu. Mas guardar por guardar não tem valor. Pode parar de guardar, que é a mesma coisa. Pode parar de guardar Shabat, que vai ser a mesma coisa. Entendeu? Agora, se você quer levar adiante esse seu propósito, não só guardar o sábado, você quer levar adiante, aí vai ter valor diante de Deus. Aí Deus vai abençoar você, você vai guardar em verdade, você não vai estar usurpando, não vai estar pegando o que é dos outros, dizendo que é seu, não. Eu faço parte do povo. Entendeu? Vamos encerrar a oração. Avino Malquém. Avino Malquém, nosso Pai e nosso Rei. Em nome de Yeshua, nosso Messias, agradecemos a Ti por esses momentos que temos passado, meditando na Tua palavra, buscando compreender para fazer a Tua vontade, Senhor. Sê conosco, com cada um daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que são sinceros, que querem Te servir com sinceridade. Estende as Tuas mãos, nós Te rogamos, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.
Yevarech Adonai Veishmirecha Yair Adonai Panavelecha Viruneka Isa Adonai Panavelecha Veyasem Lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em nome de Yeshua encerramos essa reunião. Shalom para todos. Vamos descer para o Kiddush.